Olá! Nesse vídeo, eu e minha amiga Júlia, a gente vai abordar algumas questões que foram deixadas lá no Moodle para a gente poder responder em formato de vídeo. A minha questão sobre essa primeira parte, esse primeiro módulo que foi deixado lá, é a seguinte: como é regulamentado o exercício da profissão da medicina veterinária e, de maneira objetiva, cite a lei federal e o seu decreto. Bom, como que é regulamentado aqui no Brasil e em vários países o exercício da medicina veterinária? Ela é regulamentada através de leis e normas que nós, futuros médicos veterinários ou veterinários, devemos seguir. E bom, aqui no Brasil, o médico veterinário, a lei que regulamenta, o médico veterinário, é a Lei 5.517, promulgada no ano de 1968. E essa lei, ela vai falar sobre as atribuições, o que o médico veterinário deve fazer, os deveres, e os conselhos que existem para reger, fiscalizar o médico veterinário. Em geral, basicamente, a lei é isso. Agora, já abordando bem dentro dessa lei, o primeiro capítulo dela, ele vem falando sobre a profissão. Ele se dedica à profissão. E o que o médico veterinário deve ter? Ele deve ser regulamentado através do MEC, ter um diploma através do MEC, que é o Ministério da Educação e Cultura. Então, ele tem que ter uma aprovação no ensino superior, na diretoria superior desse MEC. E também ele deve ter, ser credenciado com os conselhos, que é o CRMV e o CFMV, que são, na verdade, conselhos, o Conselho Federal e o Conselho Regional de Medicina Veterinária. E também esse médico veterinário, além de ser cadastrado nesse RMV, CFMV, e além de obter o diploma, ele também deve ter, se ele for estrangeiro, aqui no Brasil ele deve atuar através de uma prova de revalidação, para revalidar, para que ele possa atuar aqui no Brasil. Caso ele só venha, por exemplo, em alguma missão aqui no Brasil para salvar, houve um desastre ambiental, por exemplo, ele só vai atuar aqui por uns tempos, só em caso de urgência. Então, ele não precisa seguir essas normas anteriores. Bom, já o segundo capítulo da lei, ele aborda mais diretamente o exercício total da profissão. Então, o que o médico veterinário deve ou não fazer. Uma parte muito importante que eu achei desse segundo capítulo, que é muito legal, é sobre a peritagem. Então, a gente deve fazer a peritagem em alguns casos, tipo assim, para fazer a identificação, os defeitos, os vícios, alguns acidentes em casos jurídicos. Isso é uma parte muito legal, assim, que eu achei desse segundo capítulo. Já o terceiro capítulo, ele vem falando sobre os conselhos, que eu falei que é o CRMV e CFMV, e esses conselhos, eles vão servir, então, para poder fiscalizar esses médicos veterinários, fiscalizar esse exercício da medicina veterinária aqui no Brasil. Então, eles ficam responsáveis por essa fiscalização. Já o capítulo 4, ele vem falando sobre as taxas e anuidades. O que são essas taxas e anuidades? São as taxas onde os médicos veterinários pagam um valor, normalmente é 20%, acho que, do valor da renda que ele tem, para poder participar, para poder ter aquela carteirinha e sempre estar renovando aquela carteirinha de CFMV e CRMV. O quinto capítulo, ele fala sobre as penalidades. Então, caso ele descumpra alguma coisa, ele tem que pagar as penalidades. E o sexto e sétimo capítulo, ele vem falando sobre as disposições gerais e transitórias do médico veterinário. O que ele pode ou não fazer aí nessas disposições e transições. E de maneira geral e bem resumida, a lei, ela é a base para o nosso código de ética como veterinários. Agora, falando um pouco sobre a última parte da questão, que são os decretos, o decreto que existe sobre essa lei 5.517 é o decreto 64.704, aprovado em 69. Então, esse decreto, ele vem falando, acrescentando algumas coisas dentro da lei, que são importantes porque torna a lei mais abrangente, e basicamente é isso. A lei é o que rege a gente, e é ela que vai decidir o exercício da profissão de medicina veterinária aqui dentro do país. Então, só pode atuar quem
obedece essa lei e o decreto também, porque o decreto faz algumas acrescentações e a gente tem que seguir isso, e ela é muito importante. Essa é a minha parte, agora começa a parte da Júlia. Bom, meu nome é Júlia Alves, eu vou falar um pouco sobre qual que é a função do CRMV e também do CFMV. O CFMV é o Conselho Federal de Medicina Veterinária e ele é uma autarquia, né, dotada de personalidade jurídica e de direito público. Tem como principal função e principal finalidade fiscalizar o exercício profissional, né, orientar, disciplinar e também supervisionar qualquer prática ou atividade relacionada, né, à profissão do médico veterinário em território nacional. Tem também a função de servir o órgão de consulta dos governantes, né, da União, tanto nos estados, nos municípios e em qualquer território que tenha assunto relativo à profissão, né, do médico veterinário, e também que esteja ligado diretamente ou indiretamente na produção ou na indústria animal. Então, esse é o CFMP. Já o CRMV é o Conselho Regional de Medicina Veterinária e ele é como se fosse, né, na verdade, a atuação do CFMV em território regional. Né? Então, ele faz parte também da jurisdição legislativa, né? Então, ele é a representação do CFMV em território regional. A gente chama então de CRMV. Bom, vou falar um pouco então agora sobre o que é preciso, né, para exercer a função de médico veterinário aqui no Brasil. E para exercer a prática veterinária, né, como médico veterinário, é necessário que tenha o diploma de graduação no curso de medicina veterinária e também, né, que o profissional tenha um registro no CRMV, que é o Conselho Regional de Medicina Veterinária.